Então, continuando com nossos exemplos de automação com Selenium utilizando Docker, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inicializar via Docker um Selenium Grid com instâncias do Firefox e do Chrome para que você possa executar testes nos dois browsers ao mesmo tempo. Além disso, a gente vai estar utilizando o Docker Compose, que é a forma que o Docker disponibiliza para que você possa justamente combinar mais de um container durante a inicialização, durante a execução. Então, partindo do repositório do Selenium Docker no GitHub, a gente vai seguir os mesmos passos do vídeo anterior. Primeiramente, a gente vai ver aqui nas informações do repositório as imagens que a gente vai precisar, os containers que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar o Selenium Hub, que é o container, a imagem que vai ter justamente as informações ou os arquivos necessários para a execução do Selenium Grid. E a gente vai ter as imagens também do nó para o Chrome e do nó para o Firefox. Se vocês observarem aqui nas informações do próprio repositório, essas imagens, a do nó do Chrome e a do nó do Firefox, elas são próprias para conectar com o Selenium Grid Hub. Enquanto que a imagem que a gente utilizou no vídeo anterior, a Selenium Standalone, ela é própria para uma execução que não utilize o grid por trás como gerenciador. Da mesma forma que no vídeo anterior, a gente vai partir para o wiki, disponível aqui no próprio site do projeto no GitHub. E aqui na parte relacionada ao uso do Docker Compose, ele vai ter justamente as informações de como você deve montar o arquivo para indicar para o Docker a composição adequada que você quer entre as imagens que você vai utilizar. Então, de novo, reforçando, o Docker Compose é somente a forma que o Docker disponibiliza para que você possa justamente definir e executar múltiplas imagens, múltiplos containers ao mesmo tempo. Então, voltando aqui para o projeto no IntelliJ que a gente utilizou no primeiro vídeo, agora eu criei aqui um arquivo chamado docker-compose.yaml e é nesse arquivo que a gente define quais imagens que a gente vai utilizar. Então eu tenho aqui a imagem do Selenium Hub, que foi aquela primeira que a gente viu, apontando as portas que vão estar expostas, a 4444, e tenho também a imagem para o Chrome e para o Firefox, a mesma informação que a gente viu lá no repositório. Aqui a gente tem essa outra informação que é o link, que é justamente para linkar as duas imagens, os dois containers. Então, o container do Chrome e o container do Firefox vão estar linkados ao container do Selenium Hub. E, novamente, é importante vocês lembrarem que aqui na Wiki essas informações estão aqui disponíveis como parte do exemplo básico que o Docker disponibiliza de como configurar para execução. Então, você não precisa, o que você precisa nesse momento é somente entender o papel do Docker Compose para que você saiba tudo o que está acontecendo e você possa aí sim modificar ou fazer alterações mediante a sua circunstância. Aqui, em seguida, ele já vai passar para você quais os comandos que você vai precisar para inicializar esse container, que vai ser composto dessas três imagens. Então, como indicado aqui na wiki, o comando que a gente vai executar é o docker compose app-d, onde o app é quem vai fazer a inicialização do container e o "-d" está simplesmente indicando que ele vai executar em segundo plano, que é ao término da execução você não vai ficar vendo nada em exibição sendo exibido, sendo imprimido no console. Então aqui, se a gente fizer o docker, você precisa estar no diretório onde está o seu arquivo docker compose YAML, e aí você vai fazer um docker compose app-d, e ele vai novamente, a primeira vez, vai precisar baixar as imagens que você colocou como configuradas no seu arquivo do Docker Compose, e a partir da segunda vez em diante, esses arquivos já vão estar na sua máquina, e ele não vai precisar fazer isso novamente, ele vai apenas inicializar o container para você. Finalizado isso, a gente vai ter aqui ó, que todos os nós foram criados. E se a gente fizer um Docker Image, eu posso ver aqui Selenium Hub, Selenium Node e o Selenium Node Firefox está aqui embaixo. E ainda no terminal, a gente pode fazer um Docker PS
que vai exibir para a gente as imagens dos containers que estão em execução nesse momento, então justamente o Hub, o Chrome e o Firefox que a gente configurou no nosso Docker Compose. Em seguida, a gente pode também fazer ainda o comando docker logs apontando para o ID de um dos containers, nesse caso eu vou usar o do Selenium Grid, o do Hub, e aí você vai ver justamente as últimas informações que foram lá naquele container, e a gente vai ver aqui justamente as informações da inicialização do Selenium Grid, e aqui no final apontando justamente Selenium Grid Hub is up and running, registered a node, o Node 03 e o Node 04, que são justamente os nós que estão com as instâncias do Firefox e do Chrome. Então, o que eu vou fazer agora é, eu vou interromper, eu vou parar esses 3 containers que a gente inicializou através do Docker Compose App. Então eu vou fazer aqui um docker stop, que é o comando para parar o container que está em execução. E vou parar os 3 ao mesmo tempo, vou parar passando os IDs. E em seguida, se eu fizer docker ps de novo, não tem mais nada, a lista está vazia. Se a gente fizer agora de novo o docker compose app, sem colocar o "-d" para que ele execute em background, a diferença, vocês vão ver, é que a partir de agora a gente vai ter tudo sendo exibido aí nesse terminal, nesse console. Então, eu posso ver aqui justamente a inicialização do Hub, a inicialização do Firefox e do nó do Chrome, e no final ele vai ter justamente as mesmas informações que a gente teve quando fez o comando para fazer o docker logs em cima do container do grid. Então, para mostrar agora para vocês a execução de um teste do Selenium, utilizando os 2 nós que estão em execução aqui via Docker no Selenium Grid, do Chrome e do Firefox, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que está o projeto Java. Então, o que eu fiz foi modificar um pouco o projeto que a gente utilizou no vídeo 1, para que agora ele use uma variável de ambiente que eu chamei de test underline browser, para justamente poder definir qual browser que ele vai inicializar. Então, se ele receber o valor Chrome, ele vai inicializar um Chrome. Se ele receber o valor Firefox, ele vai inicializar o Firefox. O resto continua igual. A única outra coisa que eu adicionei para que a gente consiga verificar o comportamento dos 2 testes executando ao mesmo tempo foi adicionar um sleep aqui de 15 segundos para que eu possa inicializar o teste no Chrome e inicializar o teste no Firefox e a gente verificar no console do Docker que os 2 estão em execução. Então, como é que eu vou fazer essa execução? Simplesmente eu criei 2 scripts shell que estão definindo o valor dessa variável de ambiente, que é a do Chrome, e em seguida eu chamo o Maven para fazer a execução dos testes através do comando Maven test. Então eu tenho um run test, que é quem vai fazer a execução pelo Chrome, tem um run test Firefox que está fazendo a mesma coisa, somente chamando uma variável de ambiente com o Firefox. Se a gente voltar aqui para o terminal, o que eu vou fazer para executar o teste nos 2 browsers é, eu abri aqui 2 novas abas no meu terminal. Numa aba eu vou chamar a execução via Chrome, então eu vou chamar o run tests e ele vai começar a execução via Chrome. Eu posso olhar aqui no console do Docker Hub que o Chrome já foi chamado. E na outra aba eu vou chamar o run test Firefox e por conta do delay eu vou conseguir visualizar que os 2 browsers, Chrome e Firefox, estão executando ao mesmo tempo. Você vê que aqui no console eles vão alternar à medida que os testes vão avançando. Então o Chrome vai terminar primeiro, foi o primeiro que começou a executar, que a gente já pode ver aqui o final, tirando um screenshot e finalizando o uso da sessão. O Firefox está aqui no getTitle, seguindo para os UH que eu defini, finalizando com a execução dos screenshots também. Então, para finalizar o vídeo, a gente utilizou nesse vídeo o Docker Compose para fazer a execução do Selenium Grid. E aqui no nosso, voltando rapidamente ao nosso código, só para exemplificar para vocês uma das vantagens da gente estar utilizando o Docker Compose, tudo isso que a gente fez aqui via Docker Compose, primeiro, poderia ser feito sem ele, então a gente poderia simplesmente estar executando as imagens, os containers em separado e fazer o link entre eles na própria execução
via terminal. O Docker Compose permite que você organize isso de uma forma que você não precise estar fazendo essa sequência de comandos. E também outra vantagem que aconteceu até enquanto eu montava o exemplo para vocês é justamente de que, por exemplo, eu tentei utilizar primeiro o próprio nó do Firefox disponível lá no Docker Selenium, mas por algum motivo ele está com alguns probleminhas de incompatibilidade com as últimas versões do Firefox. Então eu poderia, opção 1, utilizar uma versão mais antiga do nó Firefox lá do Docker Selenium, e a opção que eu utilizei foi utilizar uma outra imagem disponível, que também tem uma quantidade grande de utilizações que eu descobri simplesmente indo lá no Docker Hub e fazendo uma nova pesquisa, e que já solucionava alguns desses problemas que eu estava tendo com o Firefox. De novo, é importante deixar claro que o foco do vídeo foi mais voltado para o Docker do que propriamente para a forma de execução via Selenium. Então, o nosso exemplo é apenas o exemplo de código Java, é apenas um exemplo para que a gente possa exercitar a execução do Docker e não, a gente não está falando de boas práticas nem de melhores formas de fazer uma execução em paralelo utilizando Selenium, utilizando Java, utilizando o JUnit. Existem outros tantos recursos que a gente ainda pode explorar no Docker, como a própria questão de escalonar os nós que você vai ter disponíveis para execução, tanto de Firefox, Chrome, ou seja qual for o browser que você está utilizando. Nesse exemplo que a gente fez, a gente só tinha um nó disponível para cada um dos browsers, mas também há essa opção de escalonar e a gente pode explorar ela mais na frente.